Bom dia, amigos. Hoje é sábado. Já estamos no finalzinho do mês de janeiro de 2018. Dia 27. Hoje acordei bem cedo, o que é de costume já. Acordo 4h30, 5 horas da manhã. E resolvi dar uma olhada nas minhas plantas porque eu percebi que eu estava deixando-as um pouco que sozinhas. E eu não posso. Se elas são para alegrar o meu coração também, então eu preciso cuidar delas, isso é fato. E assim, por mais que a gente peça ao pessoal que trabalha na casa da gente, eu tenho uma menina que trabalha aqui, e aí solicitando que ela sempre aguasse e tal, ela até vinha aguando, mas ela vai aguar de uma forma diferente da minha, porque eu me preocupo com a raiz da planta, então eu termino aguando muito mais, passando muito mais tempo. E aí quando eu começo a olhar, eu começo a ver alguns galhos secos, algumas coisas. Mas eu não trouxe essa filmagem para aqui, esse momento de reflexão não foi para falar de plantas, tá? É porque na realidade, enquanto eu estava fazendo a poda de algumas, organizando outras, eu percebi primeiro que algumas plantas elas impregnaram todo o jardim. Esta planta aqui, Savenca, ela saiu impregnando com os seus galhos, ela começou a encher, povoar. Em todo canto que você imaginar, eu acho um galhinho dessa planta. E aí eu comecei a fazer a retirada delas, porque elas estavam na verdade sufocando outras, tá? Mas o que me chamou a atenção é porque assim, eu comecei a fazer uma reflexão pensando na vida da gente. Como a gente às vezes é impregnado de coisas, né? Como a gente às vezes não para refletir na vida da gente e até certo ponto eu comecei a observar que o dia a dia ele vai envolvendo a gente e a gente vai esquecendo de outras coisas. Por exemplo, eu tenho plantas aqui, como eu já disse, que impregnaram todo o jardim e não estavam me deixando ver a beleza de outras plantas. Eu comecei a observar que eu tinha muitas folhas amareladas, folhas secas, que se eu não tirasse, eu não poderia ver o que estava escondido por trás delas. E assim, comecei a perceber que alguns caramujos estavam matando uma planta que eu gosto muito. Pude perceber a beleza desta aqui, depois que eu comecei a me abaixar para olhar o que estava acontecendo dentro desse jardim. Comecei a observar também que eu precisava tirar as folhas amarelas para que eu pudesse perceber a beleza da planta em si. Porque numa planta que ela é bem verde, a folha seca, por exemplo, chama atenção. E aí a gente precisa na realidade retirar. Só agora pela manhã eu retirei todo esse lixo do meu jardim, tá? Retirei tudo que estava impregnando o meu jardim. Sabe o que é interessante? É que com essa limpeza eu percebi que algumas plantas estavam precisando de mais atenção. Eu percebi que outras estavam precisando de um pouco mais de água. Outras precisavam apenas de uma poda para que ela tivesse a sua beleza restaurada. E aí eu comecei a pensar nisso, e em meio a tudo isso eu parei só para que a gente conversasse um pouquinho sobre a nossa vida. A gente passa tanto tempo se preocupando com coisas de só menos importância. A gente passa tanto tempo pensando naquela pessoa que não nos deu atenção. A gente passa tanto tempo pensando nas pessoas que às vezes nos magoam. A gente passa tanto tempo pensando nas pessoas que não nos visitam. Enquanto a gente está pensando nessas pessoas, a gente simplesmente esquece de observar outras. As outras que estão mais próximas da gente, as outras que são capazes de nos amar incondicionalmente. A gente esquece de outras coisas que são mais importantes. Principalmente eu preciso fazer uma limpeza na minha alma. Eu preciso que a minha alma esteja restabelecida para que a minha matéria também esteja boa. Eu esses dias estou até meio adoentado. E assim, comecei a perceber que mesmo sendo um problema de saúde, mas está relacionado com o psíquico, está relacionado com o meu eu interior, está relacionado com o fato de que eu preciso fazer mudanças na minha vida
e parar para observar outras que são mais importantes. A gente termina se preocupando demais com os outros e esquecendo da gente. A gente termina se preocupando e fazendo conjecturas, se fosse assim, se fosse assado, se fosse daquela forma. Mas as coisas são como elas têm que ser. A única coisa que nós precisamos é repensar o que nós precisamos tirar da nossa vida. Essas folhas secas, elas não estavam fazendo bem às plantas. As plantas que na realidade estavam impregnando o jardim, que em todo canto eu acho um pezinho, elas na realidade terminam tirando a vitalidade de outras que também precisam respirar e precisam viver melhor. Nós precisamos viver de uma forma bem melhor. Nós precisamos deixar para trás aquelas pessoas que não nos fazem bem. A gente precisa deixar para trás tudo aquilo que não nos ajuda em nada, tá? Mas é importante frisar o seguinte: eu deixo para trás, mas eu não deixo com resquícios de raiva, de rancor, de ódio. Eu preciso deixar para trás, mas sempre pedindo que o outro também esteja bem, senão eu não vou estar bem. A gente não pode esquecer que uma regra básica da vida em qualquer religião, em qualquer grupo religioso, vão sempre dizer a mesma coisa: que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, que a gente tem que ter amor pelo próximo e que nós temos que amar os nossos inimigos. Mesmo com toda essa lei divina, nós precisamos entender que se um caminho ele não está nos fazendo bem, a gente tem que buscar outro. A gente tem que entender que tudo aquilo que não faz bem, ou melhor, todas as folhas secas, todas as ervas que estão envolvendo a gente de alguma forma, elas precisam ser retiradas. E a gente retira quando a gente faz uma reflexão e pensa no que é melhor para nós. Eu não posso ajudar o outro se eu não me ajudar. Do que adianta? Se eu padeço, como vou ajudar as pessoas que eu estou querendo ajudar? Vamos pensar nisso, vamos refletir um pouquinho mais, vamos tirar tudo aquilo que não está prestando, vamos ver o que é que a gente pode modificar, até porque com essas modificações a gente começa a ver a beleza que há por trás do nosso jardim, a beleza que está escondida no meio dessas ervas, a beleza que só nós podemos verdadeiramente ver. Valeu, pessoal, um beijo no coração de todos.